As vendas de sêmen bovino cresceram mais de 30% no Brasil entre janeiro e setembro deste ano. O índice ASBIA, elaborado pelo CPEA-Esalq, mostra que foram comercializadas 16 milhões e 700 mil doses nos primeiros 9 meses do ano e que até dezembro o país, por uma projeção, deve atingir negócios com 25 milhões de doses. O nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o Carlos Vivacqua, diretor executivo da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. Vamos acompanhar. As vendas de sêmen no Brasil dispararam nos primeiros 9 meses deste ano. Um crescimento que foi constatado numa pesquisa do CPEA, sob o comando, sob a orientação também da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. O diretor executivo da ASBIA, Carlos Vivacqua, está aqui comigo e vai explicar a importância desse levantamento e desses números que fazem parte do Index ASBIA. Obrigado por ter aceito o convite, Carlos. Vamos falar sobre esse levantamento. As vendas cresceram mais de 30% quando falamos de sêmen no mercado brasileiro? Exatamente, Pulga. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer poder compartilhar esses dados. O primeiro ponto que eu acho extremamente relevante, a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ela desenvolve trimestralmente um índice que se chama Índice ASBIA, que mede a movimentação do setor de inseminação artificial. Então, nós temos 4 índices desses por ano. E agora, neste mês, o CPEA nos concedeu, foi um prazer muito grande receber, o selo de benchmark dos relatórios setoriais. De todos os relatórios que o CPEA desenvolve, o Índice ASBIA foi o relatório com maior profundidade, maior abrangência e maior acurácia dos dados. Isso, então, traz a todos nós do setor um prazer muito grande, porque estamos transmitindo informações de grande valor para as empresas poderem desenvolver seus planos de negócio através das suas áreas de marketing e comercial. Isso, então, é muito satisfatório para todas as empresas que participam desse projeto. Dito isso, vamos, então, ao que está ocorrendo com o setor de inseminação artificial. Nós mantemos esse ano um valor expressivo de crescimento, um crescimento muito contínuo e vigoroso. Estamos encerrando os 9 meses do ano com um volume total de doses equivalente a 93% do que foi comercializado no ano passado inteiro, ou seja, estamos tendo um crescimento para consumidor final, que é aquele produtor que compra o sêmen e que vai utilizar a inseminação em suas vacas, na ordem de 33% acima do que foi no igual período de janeiro a setembro do ano passado. Ou seja, é um crescimento extremamente vigoroso de utilização da tecnologia da inseminação artificial, que é o único insumo capaz de transmitir melhoramento animal em larga escala, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Agora, surpreendeu nos números apurados pelo CPEA, Vivacqua, o crescimento da venda para corte, ou seja, o índice aponta um crescimento de 42%. Este número é uma surpresa para vocês? Esse número ele é uma enorme satisfação, não diria surpresa, porque nós estamos crescendo entre 35% e 40% desde o começo do ano, Pug. Então, todos os relatórios trimestrais nossos vêm mostrando para nós esse incremento extremamente vigoroso no gado de corte, né? Então, isso obviamente, o produtor utilizando tecnologia reprodutiva que permite ele desenvolver produtos de melhor qualidade para o atendimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo, através da inseminação artificial. É o produtor consciente de que a inseminação artificial tem um custo de aproximadamente 2% do seu custo de produção, ou seja, essa relação custo-benefício é extraordinária para a entrada de novos produtores nesse sistema de reprodução, e também é o produtor cada vez mais consciente
de que a inseminação artificial é o único insumo que entra na fazenda e que deixa residual entre gerações. Ou seja, utilizando-se uma genética de boa qualidade, essa genética se manterá no rebanho pelas gerações seguintes. E aqui eu faço um parêntese importante. Quando eu digo que genética é o único insumo que entra na fazenda e que deixa residual entre gerações, isso vale para a boa genética como para a má genética. Então, a preocupação do produtor na seleção dos touros que vai usar para atender os seus benefícios de produção deve ser extremamente profissional para que ele não coloque genes desnecessários ou inadequados dentro do rebanho dele. Bom, vamos aos números, porque comparando aí 2019 com 2020, no caso de gado de corte, o número de sêmens negociados, gado de corte, saltou de 7.923.000 doses para 11.263.000 doses. Olha, são quase 2 milhões de doses a mais comercializadas nos primeiros 9 meses deste ano, quando comparado aí com 2019. Eu pergunto, são os bons preços do boi, do gado, hoje, que permitem esse avanço, esse investimento maior em genética? Pulga, eu gostaria de somar esse aspecto que você colocou aos outros citados na minha fala anterior. Aqueles todos permanecem e, obviamente, o fato da atividade estar superavitária, estar com uma boa rentabilidade, permite não somente a expansão da inseminação artificial em alguns rebanhos que não a utilizavam na totalidade, como também a entrada de novos entrantes para a utilização dessa tecnologia. Então, isso é fato, isso soma, corrobora positivamente, sem dúvida. Um segmento econômico que vem tendo no seu conjunto uma condição superavitária tem mais capacidade de investimento. Isso é extremamente positivo. Mas eu lembraria também que no gado de leite, que não teve, vamos dizer, a pujança da rentabilidade que teve o gado de corte nesse ano, nós estamos com um crescimento de 13%. O que é também muito expressivo, porque quando a gente compara com 42% de crescimento do corte, a gente fica até acanhado. Mas se você olha só 13%, é um crescimento muito expressivo. Então, nós estamos trabalhando com a expectativa de encerrarmos o ano com algo ao redor de 21 a 22 milhões de doses comercializadas no seu total, aproximadamente 15 milhões de doses de corte e algo como 5, 6 milhões em gado de leite. Isso citando exclusivamente o consumidor final, que é o produtor que está utilizando as doses de sêmen em suas vacas. Não estamos considerando volume de exportação e nem volume da área de prestação de serviços, ou seja, consumidor final. Então, realmente, a tecnologia está implantada no Brasil e vem crescendo de maneira muito consistente. No caso das nossas exportações, o Brasil passou também a exportar uma parte do sêmen coletado aqui. Mas esse crescimento é muito pequeno. Por quê? O mercado interno consumiu ou nós temos ainda muitas doses em estoque? Esse crescimento ele está extremamente represado. Em função da pandemia, toda a parte de logística, o modal aéreo-viário que nos permite exportar, nossas exportações são basicamente norte da América do Sul e América Central, um pouco também significativo o Paraguai, na parte do Cone Sul, e também um pouco de África. Com a pandemia, todo o modal aeroviário foi bloqueado. Então, para você ter uma ideia, Pulga, nós estamos exportando, por exemplo, para a Costa Rica, fazendo base em Amsterdã. O sêmen sai do Brasil, vai a Amsterdã, faz conexão, faz o transbordo do avião e volta para a Costa Rica. Ou seja, é realmente um encarecimento de custo enorme e um absurdo uma logística dessa. Mas por quê?
porque foram cortados todos os voos. Então, ano passado tivemos um crescimento muito expressivo de exportação. Esse ano, no primeiro trimestre, estávamos com mais de 18%, se não me falha a memória, nas exportações, e aí entrou a pandemia e represou intensamente. Nós temos centenas de milhares de doses que estão paradas nas centrais no Brasil, sem a capacidade de serem distribuídas. Entramos em contato com o MAPA, entramos em contato com o USDA e a ANAB nos Estados Unidos, protocolamos um pedido para o USDA que foi avaliado em Washington, para que nós pudéssemos fazer o transbordo dessa mercadoria em Miami, o que seria de grande valia para nós. E, infelizmente, foi negado o transbordo do sêmen em Miami, não permitiram a entrada. Então, a gente realmente ficou com esse único caminho extremamente longo. Nós estamos saindo de São Paulo, estamos indo a Brasília para ir a Porto Alegre. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Então, isso é o motivo das exportações terem se mantido praticamente estáveis, alcançando um índice de 1% de crescimento sobre o ano passado. Ou seja, mesmo com toda essa contenção das exportações, ainda assim estamos acima. Seria um ano fantástico para nós exportarmos. Bom, nós temos ainda uma coleta muito grande de material, um consumo muito grande de material genético no Brasil. O pecuarista já está consciente de que a genética, tanto no leite como no corte, dará a ele qualidade e maior rentabilidade, ou ainda há uma dificuldade para o pecuarista entender a importância da genética selecionada, de um trabalho genético minucioso e, vamos dizer assim, sério, consistente? Pulga, eu vou fazer um paralelo. Eu fiz um trabalho de levantamento, porque muitas vezes o setor é questionado, mas o que pode ser feito para a inseminação artificial crescer em níveis de outros países? Por que nós não crescemos tanto quando comparado a outros países? Então, eu fiz um levantamento através dos dados da ASBIA. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e vai alinhado com a sua pergunta. Nos últimos 5 anos, o Brasil cresceu de 10% das fêmeas em idade de reprodução sendo trabalhadas com inseminação artificial para 15% das fêmeas em idade de reprodução sendo trabalhadas com inseminação artificial. Ou seja, o universo de matrizes que foi trabalhado com inseminação cresceu 50%. Nos últimos 10 anos, nós crescemos de 7% das fêmeas em idade de reprodução utilizando inseminação para os mesmos 15 que eu estou citando, que é a data base de 2019. Ou seja, é um crescimento muito expressivo. E hoje nós temos no nosso índice ASBIA, a partir do ano de 2020, deste ano, nós começamos a mensurar, a identificar de maneira municipalizada a utilização da inseminação artificial. Então, hoje nós temos, por isso, inclusive, a homologação do índice ASBIA como selo de referência em benchmark de CPEA. Nós temos hoje a identificação municipalizada da utilização artificial no Brasil, dando volume de doses e raças que estão sendo utilizadas em cada município brasileiro. E nós identificamos que nos 9 primeiros meses do Brasil, a inseminação artificial está colocada em 75% dos municípios nacionais. Então, imaginem o esforço que não é para o setor desenvolver uma logística que permita, dentro da complexidade geopolítica brasileira, dentro de nossa complexidade de malha rodoviária, de sistemas de logística, e estamos presentes em 75% dos municípios brasileiros. E acreditamos que vamos chegar aos 80% ao final do ano de 2020. Então, para fechar a tua pergunta, entendo que sim, entendo que todos esses dados que eu estou passando nessa nossa conversa caracterizam que o produtor cada vez mais está consciente da importância, da relevância da inseminação artificial no desenvolvimento de rentabilidade e produtos de melhor qualidade.
Bom, eu agradeço a entrevista do Carlos Vivacqua, diretor executivo da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Inseminação cresce no Brasil, já atinge aí, provavelmente este ano, 80% dos municípios brasileiros. É o que a ASBIA constatou nesse último levantamento, que é feito pelo CPEA, né, pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que pertence à Universidade de São Paulo. Agradeço a sua entrevista, Carlos, e voltaremos a falar desse assunto no fechamento do ano, no quarto trimestre.